na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Deputado Pedro Lucas é confirmado para o Ministério das Comunicações. Justiça Eleitoral caça mandato do prefeito de Pio XII. Dia da África. A UFMA realiza 6º Seminário África-Brasil em alusão ao 25 de maio. Esporte. Caso Yuri Ferraz. Justiça Desportiva mantém Sampaio na Série D. Maranhense Rodolfo Leite é novo conselheiro do CBJ. Papão e Tum se enfrentam pela 12ª rodada. No comentário de Paulo Pellegrini, punição a jornalistas esportivos confirma poder da CBF sobre empresas de comunicação. Roteiro Cultural traz hoje as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. É só ficar ligado. É o Jornal Rádio Universidade que já está no ar, Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Pois é, Jornal comigo, Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes que acompanham agora a nossa programação do Jornal Rádio Universidade. Neste dia 11 de abril, Mayra Nogueira, Dia Mundial da Doença de Parkinson. Dia do infectologista. Também dia da Escola de Samba. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h16, Jornal Rádio Universidade, agora destacando as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h16, confira com a gente na live da Rádio Universidade, do Jornal Rádio Universidade. Você confere isso no YouTube, @Universidade FM, e também no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Mayra Nogueira, começando aqui com o Imparcial. A manchete é: eu já tenho nome, diz Lula. Presidente sinaliza nomeação de Pedro Lucas, do União Brasil, para o Ministério das Comunicações. Daqui a pouquinho, os detalhes dessa informação com Borges Júnior, tá? 7h17. Márcio Gerri presidirá Centro de Estudos Estratégicos da Câmara. Também, como destaque aqui em O Imparcial, saúde. O clima mudou e as infecções também. E no contexto pós-pandêmico, a atuação desses profissionais continua fundamental. As frequentes alterações climáticas, como chuvas intensas, ondas de calor e também as mudanças na temperatura, facilitam a intensificação da transmissão de doenças. Para entender melhor, a médica infectologista, a doutora Maria dos Remédios, fala sobre essa relação entre as alterações climáticas na proliferação de infecções, no atual panorama da doença infecciosa e os meios eficazes de prevenção. Eleições 2026, Felipe Camarão recebe apoio de lideranças em Miranda do Norte. Professor Euclides Moreira lança livro sobre blocos tradicionais. Nosso professor Euclides Moreira Neto, já foi diretor aqui da Rádio Universidade. E para finalizar, novas regras para os microempreendedores individuais. 121 mil precisam se adequar, Esse número aí, mais de 121 mil microempreendedores individuais no Maranhão precisam se adequar às novas regras de emissão de nota fiscal. Informação importantíssima para a atuação de microempreendedores individuais. Mayra Nogueira, vamos aos destaques do Jornal Pequeno. Jornal Pequeno, Brandão fortalece parceria com municípios para ampliar benefícios em saúde durante o Congresso, cuidar de todos. O governador Carlos Brandão e o secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes, destacaram no Congresso cuidar de todos, números positivos alcançados na área da saúde. Operação Rolezinho apreende mais de 29 veículos em São Luís. Centro da Bartolfil, em Davinópolis, deve gerar mais de 500 postos de trabalho.
UTI pediátrica do Hospital Aldenor Belo é ativada após negociação do Ministério Público. Na manhã desta quinta-feira, no Ministério Público, o Maranhão realizou a inspeção no Hospital do Câncer Aldenor Belo e verificou que a unidade de terapia intensiva UTI pediátrica foi efetivamente instalada e está funcionando com 5 leitos. A vistoria foi realizada pela titular da 2ª Promotoria de Justiça da Saúde de São Luís, Glória Mafra, acompanhada pelo diretor administrativo José Generoso da Silva. Iracema Vale e Maranhão Iracema Vale e Maranhão Destination alinham ações pelo turismo no Maranhão. Fernando Haddad descarta ampliação de isenção na conta de luz para consumidores de baixa renda. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho, Mayra, os destaques da internet. 7h20. É a sintonia da 106. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. É isso aí, Mara Nogueira, começando aqui com as informações do trânsito em Waze.com, dizendo que a Avenida dos Portugueses, bastante demandada, né? Diariamente, claro, né? Aqui na parte principal, a partir do supermercado Mateus, né, até proximidades do Parque Botânico da Vale, o trânsito segue muito demandado nos 2 sentidos, mas a barragem, por enquanto, está tranquila neste momento, assim como a Avenida São Marçal segue um pouco mais tranquila, embora tenha trânsito mais fluindo neste momento. A Avenida dos Franceses vai bastante demandada nos 2 sentidos, mas principalmente no sentido centro, né? E também a Avenida Casemiro Júnior, lá no Anil. Mais informações com Borges Júnior. Antes de chamar Borges, se você quiser participar, é só mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, tá? 992 17 26 47, repetindo, 992 17 26 47. Agora sim, Borges, as informações do trânsito. Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a você que está aqui com a gente nesta sexta-feira em que São Luís amanheceu sob chuvas, muita chuva nessa madrugada. Trânsito neste momento nos principais corredores com fluxo maior, mais intenso, sentido centro. Em relação ao acidente acontecido mais cedo na Avenida dos Franceses, situação envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, registro de colisão com vítima já assistida pelos socorristas do SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência, vítima que teve apenas ferimentos leves, não graves. A SMTT está no local e está disciplinando o trânsito na região, mas até ainda há pouco ainda não havia a retirada dos veículos ainda não havia sido feita porque chovia na região e o local do acidente precisava ser preservado. Essa então informação repassada pela SMTT em relação à não retirada logo dos veículos envolvidos nessa situação de acidente. De acordo com ainda a SMTT, os agentes aguardam o melhor momento para que essa retirada seja feita. Acidente sentido bairro, neste momento o trânsito é lento na região, altura sentido Vila Palmeira rodoviária. Lembro que por conta das chuvas que caíram sobre São Luís durante a madrugada de hoje até início da manhã, algumas pistas principais corredores ainda seguem molhados, portanto então aí você condutor precisa redobrar a atenção, praticar a direção defensiva para que se evite outros acidentes. Por hora, então, são essas as informações. Adalberto, Mayra. A gente agradece, Borges, e lembrando que daqui a pouquinho tem informações do tempo, tá? Para chuvas em São Luís. 7h23 agora. Mayra. Notícias da cidade. Começando, Borges, falando sobre o deputado Pedro Lucas, né, confirmado aí para o Ministério das Comunicações, já é um fato, né? Só falta a formalização no que diz respeito burocrático, né? E, claro, a posse, né? E, Borges, quando deve acontecer a posse de Pedro Lucas como ministro das Comunicações?
Essa posse, Adalberto, ela está marcada para o final agora do mês, finais de abril, mas isso mesmo, o nome do deputado federal maranhense Pedro Lucas, do União Brasil, foi confirmado como titular do Ministério das Comunicações, oficialização feita pelo presidente Lula no dia de ontem, anúncio dado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais à Presidência, Gleice Hoffmann. Antes, houve uma reunião entre Lula e Pedro Lucas, também com dirigentes da União Brasil e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reunião no Palácio da Alvorada. A ministra, ela afirmou que o novo ministro pediu para assumir o cargo apenas depois da Páscoa. Dessa forma, então, o Pedro Lucas, como dissemos, que é o atual líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, vai tomar posse no fim de abril. Isso esse pedido para assumir apenas depois da Páscoa, Adalberto Mayra, foi para conseguir aí encaminhar questões da liderança do União Brasil e também referentes aí a questões pessoais. Essa reunião contou ainda com a participação do ex-ministro Juscelino Filho. A gente lembra, o Pedro Lucas, ele substitui Juscelino Filho, Juscelino que pediu desligamento do ministério, isso após a Procuradoria-Geral da República denunciá-lo por desvio de emendas parlamentares. Juscelino, ele segue negando essas acusações. O novo ministro das Comunicações, o Pedro Lucas, ele tem 45 anos, nasceu aqui em São Luís, é administrador, está em seu segundo mandato como deputado federal, começou a carreira política como vereador também aqui em São Luís, pelo PTB 2012-2019. Em 2017, foi presidente da Agência Executiva Metropolitana. O deputado, ele é considerado pelos pares como um político articulador habilidoso e, recentemente, o Pedro Lucas, ele viajou para o Japão com o presidente Lula e com o atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Portanto, então, confirmado o nome do deputado federal maranhense Pedro Lucas como novo ministro das Comunicações, ele que deve assumir, então, a partir do final do mês de abril, final deste mês. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Só confirmando aí a trajetória política, né, de Pedro Lucas, filho de Pedro Fernandes, que é irmão de Manuel Ribeiro, né? Enfim, uma família proeminente na política e dando continuidade, portanto, aí novos quadros, né? 7h27 agora. Mayra Nogueira, vamos mudar de assunto? Mudando de assunto, falando agora sobre justiça eleitoral, caça-mandato do prefeito de Pio XII. Mais detalhes, Borges. Mayra, a cassação por abuso de poder político e prática de conduta vedada durante o período eleitoral do ano passado, 2024. Por conta dessa situação, a Justiça Eleitoral julgou como procedente uma ação contra o prefeito reeleito de Pio XII, o Aurélio da Farmácia, do PL, e também a vice, a Márcia Costa. Além da cassação dos diplomas, a decisão determina ainda a aplicação de multa de R$5.000, multa aplicada aos dois, a cada um deles, também a inelegibilidade por 8 anos, tanto do prefeito quanto da vice-prefeita. O candidato a vereador, o então candidato a vereador pelo União Brasil, o Raimundo Nonato Jansen Veloso Neto, foi quem moveu essa ação. Ele denunciou o uso político de obras, bens e serviços públicos. Então, o juiz eleitoral informou que essas práticas desequilibraram a disputa e feriram a isonomia do pleito. Prefeito e vice-prefeita, eles vão seguir no cargo, seguem no cargo, isso até que haja o julgamento de eventual recurso pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? É isso aí. Justiça Eleitoral se fazendo presente. 7h28. Borges, Dia da África, a UFMA realiza o 6º Seminário África-Brasil, isso em alusão ao 25 de maio. Representatividade, né? Exatamente, Adalberto, iniciativa da UFMA, com a organização da Associação dos Africanos no Maranhão, o quarto seminário África-Brasil, vai ocorrer entre os dias 21 a 24 de maio, vai ser no auditório principal do Centro Pedagógico Paulo Freire, na UFMA Campus São Luís. A temática,
confluência transatlântica, interconexões culturais e socioeconômicas entre o Brasil e países africanos. A programação ela inclui conferências, programação incluindo aí conferências e simpósios temáticos, também mesas redondas, oficinas e mini cursos. Os resumos submetidos para apresentação oral no evento devem seguir um dos eixos dos simpósios temáticos apresentados no site do seminário, site que tem um link de acesso dentro do site da UFMA, para que se busque então esse site do evento. Esses resumos, eles podem ser submetidos para a apresentação do evento até o dia 20 de abril, e em relação às submissões, elas vão ser feitas com envio de resumos para o e-mail seminarioafricabrasil.ma@gmail.com. As inscrições, elas seguem abertas, podem ser realizadas no site do evento até o dia 21 de maio. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h30 agora, mandando um alô especial aqui para Mari Silva Mourão, professor Alberto Santos, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, também o Fábio de Nazaré, muito obrigado, todos eles acompanhando aqui a live do Jornal Rádio Universidade no YouTube. E você confere no próximo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade, tem muito esporte, viu, Mayra? Caso Yuri Ferraz, Justiça Desportiva mantém o Sampaio na Série D. Maranhense Rodolfo Leite é novo conselheiro da CBJ. É isso aí, Papão e Tuntum se enfrentaram pela 12ª rodada. Paulo Pellegrini comenta: punição a jornalistas esportivos confirma poder da CBF sobre empresas de comunicação. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana, também tem as manchetes nacionais, previsão do tempo e muito mais aqui no Jornal Rádio Universidade. Não saia daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. Qual a importância da alimentação na prevenção de doenças do coração? A redução do colesterol e triglicérides é essencial para prevenir a doença arterial coronariana. A dieta é a primeira medida terapêutica e, junto com mudanças no estilo de vida e atividade física, impacta mais a saúde do que intervenções médicas. E lembre-se, o nutricionista tem papel fundamental na educação e planejamento nutricional. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com QNES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste.
O Café Freudiano apresenta Um Defeito de Cor, Racismo à Luz da Psicanálise. Nesta edição, o escritor e psicanalista William Amorim recebe a psicanalista mestra em psicologia Anícia Everton, com participação da atriz Lúcia Gatto, Berê Oliveira e a estilista Yara Lima. Momento musical com a cantora Pamela Maranhão. Café Freudiano, dia 12, sábado, às 10 da manhã, no Teatro Sesc Napoleão Everton, Renascença, com retirada de ingressos às 9h30. Entrada, 1 quilo de alimento. Participe! Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Quando você escuta essa batida, você sabe que é Brasil. Quando você pensa no país que mais reduziu a fome no mundo em 2023, você sabe que é Brasil. Quando a gente fala do segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos, dos medicamentos 100% gratuitos do Farmácia Popular, na menor taxa de desemprego da história, isso é Brasil. O mundo inteiro sabe do nosso potencial e você sabe melhor do que ninguém, porque esse Brasil é o Brasil dos brasileiros. Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 36 minutos, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos destacar agora aqui os principais portais da capital maranhense na manhã desta sexta-feira, dia 11. Confira com a gente no site da 106, também na live do Jornal Universidade, Jornal Rádio Universidade, no YouTube, Universidade FM 106. Aqui tem o imparcial, Esplanada dos Ministérios. Governo confirma Pedro Lucas como novo ministro das Comunicações. Em São Luís, Operação Rolezinho apreende mais 29 veículos, tá? E agora, como destaque no G1 Maranhão, mulher afirma que treinador de handebol preso por estupro no Maranhão abusou dela aos 12 anos. Essa informação, a informação desse treinador de handebol, a gente trouxe ontem aqui, Borges trouxe ontem no Jornal Rádio Universidade também. E Justiça Eleitoral caça mandato do prefeito de Pio XII por abuso de poder político e econômico. No Jornal Pequeno, o site do Jornal Pequeno, o destaque é: escola na zona rural de São Luís está interditada há quase 20 dias após ser invadida por lama. Vamos lá a essa informação. A unidade básica Maria Tereza Cabral, no bairro Rio Grande, na zona rural de São Luís, está com as aulas suspensas há quase 20 dias. O motivo é que o prédio foi invadido por lama, areia e detritos, arrastados por deslizamento, né, na parte do terreno que cerca a escola. Né? Esse é um problema já antigo e já alertado desde 2021 aqui na capital maranhense. Essa denúncia é feita pelo vereador Marlon Butão, do PSB. 7 horas e 38 minutos agora. Mara Nogueira tem previsão do tempo, né? Vamos lá. Previsão do tempo Itáboa de Maré. São 7h38, é isso. São Luís amanheceu com céu nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite. Umidade 93%, a temperatura 23 graus. A média mínima 23, a máxima 27 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos à tábua de maré na manhã nesta sexta-feira, não só pela manhã, tarde também, enfim. A primeira pré-amar aconteceu às 6 horas e 8 minutos, né? 6 da manhã e 8 minutos, 6 e 8 da manhã, com 5,6 metros. A segunda será às 6h31 da tarde, com 5,7 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 0 hora e 1 minuto, com 0,8 metro.
A segunda será ao 12h14, com 0,8 metro também, tá? Notícias do Brasil. 7h39. Mayra Nogueira, vamos começando aqui os destaques dos principais impressos nacionais, né, do país. Começando com Folha de São Paulo. Tarcísio mantém avaliação positiva, mas reprovação dobra, né? Aponta o Datafolha. Pesquisa mostra que governador seria reeleito se o pleito fosse hoje. Se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito. E também China já cortou mais da metade dos fornecedores de carne dos Estados Unidos. A China já suspendeu a compra de carne bovina de 392 dos 654 fornecedores americanos autorizados a exportar a proteína ao país asiático em meio à guerra tarifária. Ontem, a Casa Branca afirmou que produtos chineses serão sobretaxados em 145%, somadas todas as taxas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Com a maior cautela global, o dólar fechou em alta de 0,91%, cotado a R$ 5,89. Mas houve queda nos índices Nasdaq Composite, menos 4,3%, o SP 500, menos 3,46%, e também o Dow Jones, menos 2,5%. A coisa está crítica, né? 7h40. O que tem de destaque aí no estado de São Paulo, Mayra? Adalberto, estado de São Paulo, peso de tarifas assombra bolsas, taxa da China chegará a 145%. Recuo de Trump não dissipa temor de investidores sobre guerra comercial. E ainda, aportes feitos por fundos de pensão no Banco Master estão sob auditoria. A greve na Argentina paralisa serviços e Milei incentiva Disque Denúncia. Vamos agora aos destaques. Ainda tem um aqui, peraí. Ainda em o estado de São Paulo. Bolsonaro rejeita plano de Mota e pede anistia ampla e geral e irrestrita. Ex-presidente reagiu à articulação do presidente da Câmara e disse em evento que modulação de punições não interessa. E finalizando agora com os destaques de O Globo, na manchete, guerra comercial, tarifaço já afeta empresas, bolsas caem e Trump vê custo de transição. Incerteza volta a pressionar mercados de ações após alívio com recuo e multinacionais suspendem negócios. Taxação à China será de 145%, dizem Estados Unidos. São 7h42. Sete horas 42 agora, mandando alô aqui para Marcileia Souza aqui na live no YouTube, né? Obrigado, Marcileia, bom dia. Mayra, vamos agora às informações do esporte nesta manhã de sexta-feira, Mayra. Vamos começando, portanto, aqui falando sobre o caso Yuri Ferraz. Justiça Desportiva mantém Sampaio Correia na Série D. O processo foi submetido ao pleno do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e julgado no dia de ontem, 10 de abril. A decisão seguiu o entendimento da terceira comissão disciplinar por 5-4, favorável ao Caxias, no caso Yuri Ferraz. Na última temporada do Brasileiro, o jogador atuou em 4 partidas pelo ABC, antes de ser transferido para o Caxias, o que viola o limite de 3 jogos permitidos pelo regulamento, e o registro não foi feito adequadamente pelos árbitros. Em caso de punição, o Caxias perderia pontos na competição. E isso livraria o Sampaio do rebaixamento, garantindo a volta à Série C. Mas os magistrados não acataram os recursos do Sampaio quanto à culpabilidade do Caxias e consideram que o time agiu com boa fé. O departamento jurídico do Sampaio ainda não se manifestou e vai ingressar na justiça comum, né?
Por enquanto, o Sampaio está mantido na Série D do Campeonato Brasileiro e o primeiro compromisso está marcado para o próximo dia 20. Mudando de assunto agora, Mayra. Maranhense Rodolfo Leite é novo conselheiro do CBJ. Rodolfo Leite é o atual presidente da FMJ, Federação Maranhense de Judô, e assumiu uma vaga no CBJ, Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Judô. Ele foi eleito na última quarta-feira, dia 9, por voto direto dos presidentes de todas as federações estaduais do país. O processo eleitoral para o ciclo 2025-2029 contou com 54 votantes. Rodolfo Leite, o único candidato do Norte e Nordeste, recebeu 17 votos, o que corresponde a 31,5%, juntamente com José Ovídio Duarte da Silva, lá de Mato Grosso do Sul, que recebeu 18 votos, ou seja, 33,3%. O CBJ é um órgão colegiado responsável por aconselhar e elaborar estratégias para a organização. É isso aí, representatividade nacional no judô. Vamos agora falar sobre o Papão e o Tuntum. Eles se enfrentaram, pela 12ª rodada. As duas equipes estão em fase delicada na briga pela classificação para as semifinais do estadual. O Motoclube é o quinto colocado, com 17 pontos, enquanto o Tuntum segue em sétimo com 13. No último jogo, a invencibilidade do Moto por 6 partidas foi quebrada pelo IAP. Agora é preciso focar na recuperação. O Tuntum também se complicou na última disputa diante do Pinheiro, que terminou em empate e impediu avanço na tabela. Portanto, o duelo Tuntum e Papão acontece amanhã às 4 da tarde, lá no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. Vamos torcer, tá? Antes, às 11 da manhã, você acompanha os desdobramentos, não só dessa partida, como também de outras, E muita análise esportiva aqui na Rádio Universidade, às 11 da manhã, no apito inicial, contando com Maísa Pestana, Heraldo Moreira, grande equipe aqui na Rádio Universidade. Lembrando também que logo mais, meio-dia, tem mais esporte justamente com o apito inicial, que está com esse novo horário também na semana, ao meio-dia, de segunda a sexta, conferindo aqui com Gil Porto, também contando na equipe. Mayra Nogueira, a redação aqui foi de Joelma Baldez, e tem mais esporte, Sim, comentário com Paulo Pellegrini. Punição a jornalistas esportivos confirma poder da CBF sobre empresas de comunicação. Fala, Paulo. Terça-feira passada, abordamos aqui a baixa repercussão da matéria da revista Piauí sobre os gastos exacerbados da CBF na gestão Edinaldo Rodrigues. Mas, mais do que isso, ressaltamos o estranho silêncio da mídia esportiva sobre o assunto. Na segunda-feira à noite, o programa Linha de Passe da ESPN dedicou 90 minutos sobre o tema, e eis que no dia seguinte, a emissora anunciou a punição dos 5 integrantes da bancada e do editor-chefe do programa. É bem verdade que foi uma punição na prática apenas simbólica, de 48 horas, mas não deixou de pegar mal para a ESPN essa postura, que acabou confirmando o porquê de a reportagem da Piauí estar sendo silenciada. Incrível como em casos assim, não passa pela cabeça dos gestores que impedir que os jornalistas subordinados toquem em determinado assunto não vai impedir que o assunto se torne público. Até porque, na maioria das vezes, como foi nesse caso da ESPN, o tema já era público. Não passa pela cabeça deles que a imagem do suposto denunciado, neste caso a CBF, não vai ficar nem mais nem menos negativa depois que o assunto já é tornado público. Mas, ao mesmo tempo, também não passa pela cabeça dos gestores que a única imagem que vai ficar arranhada é a de quem promove a censura. E, neste caso, com um agravante curioso. Antes de a ESPN se posicionar após o país todo saber da suspensão dos profissionais, a própria CBF havia soltado uma nota garantindo não ter nada a ver com isso. O argumento utilizado pela emissora, o de que deveria ter sido informada da pauta antes para se preparar para eventuais consequências jurídicas, não cola. Não é a linha da ESPN, nem do Linha de Passe, nem dos jornalistas envolvidos traçar críticas ofensivas ou caluniosas. Não haveria risco judicial nenhum. O que ficou claro foi o desconforto da empresa em desagradar a confederação. Isso porque vivemos novos tempos no futebol brasileiro. Quando a Rede Globo detinha 100% dos direitos de transmissão de todas as competições mais importantes promovidas pela CBF, apenas ela costumava poupar a instituição de publicações negativas. Agora, os direitos estão descentralizados e ninguém mais quer se indispor. Perde o jornalismo, mas principalmente perde o próprio futebol, entregue a administrações cheias de problemas que agora nem criticadas podem ser mais.
Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado. Cinema. Começamos as estreias da semana com o filme de ação sul-coreano Força Bruta, Punição. Na trama, um detetive se junta à equipe de investigação cibernética para prender um ex-mercenário que comanda uma organização de jogos de azar online, em cartaz nos cinemas da cidade. Continuando com o filme Drop, Ameaça Anônima. Uma viúva, no primeiro encontro após a morte do marido, começa a receber mensagens ameaçadoras. Chantagens põem em risco a vida de todos que ela ama. Também nos cinemas da cidade. Tem também o filme de ação Operação Vingança. Depois da morte da esposa em Londres, um criptógrafo da CIA precisa utilizar das habilidades que tem para se vingar dos responsáveis. Olha, Mayra, quem também estreou foi a animação Kaiju número 8, Missão de Reconhecimento. Em um mundo assolado por criaturas ameaçadoras conhecidas como Kaiju, uma jovem sonha em se alistar na Força de Defesa do Japão para derrotá-los. Muito bom. Isso, e finalizando com The Chosen, Última Ceia, a série de drama reconta a vida de Jesus através dos olhos daqueles que o conheciam. Os 2 primeiros episódios da 5ª temporada chegam aos cinemas. É isso aí, agora é pegar a pipoca e boa sessão. Sexta, começando com o show Baú de Kátia Silene. A artista vai relembrar os sucessos do Mastruz com Leite. O show promete muita diversão e música. É a partir das 10 da noite no Privilege Hall, na Avenida Mário Andreasa, 30. Ingressos no site Meu Bilhete. Olha, Mayra, continuando aqui com o Circo Celestia, pela primeira vez aqui em São Luís, com muita magia, brincadeiras, diversão e também apresentações emocionantes. É a partir de 8 da noite, no estacionamento do Shopping da Ilha, na Avenida Daniel de Latouche, lá no Maranhão Novo, tá? E finalizando, o espetáculo de stand-up Histórias do Porchat. O comediante Fábio Porchat conta histórias únicas e hilárias. É a partir de 9 da noite no Teatro Arthur Azevedo, na Rua do Sol, Centro. Classificação indicativa de 14 anos. Ingressos na bilheteria do teatro ou no site Ingresso Digital. Vamos agora às dicas de sábado. Isso. E a gente começa com Tem Samba no Meu Quintal, apresentando aí samba de rua e também os convidados a partir de 1 da tarde lá no Creole, Ponta da Areia, atrás da Rua Lido, né, na Lagoa. Ingressos no local, tá? E continuando com o bailão Stranger Things, a festa conta com trilha de pop, rock e indie dos anos 80, 90 e 2000, com as bandas Original Fire, Deveras, Nave Terra e os DJs K e Aladdin. Festa com ambientação especial da série da Netflix a partir de 6 da tarde no Parada 64, na Avenida Litorânea, número 64. Ingressos no Simpla. E finalizando com Batalha na Praça, 10 anos. Isso em comemoração ao projeto que celebra a arte urbana. Conta aí com batalha de rimas, tem shows, breakdance, grafite e muito mais. Isso tudo a partir de 3 da tarde, lá no Casarão Mestre Scana, lá na Rua Portugal, né, 155, na Praia Grande. E domingo tem, começando aí o domingão com o Xingu Fest 25, evento para os fãs da música e doramas coreanos. Programação com apresentações de covers de K-pop, desfiles de cosplays e muito mais. É a partir de meio-dia no São Luís Shopping, Jaracati. A entrada é gratuita. Continuando aqui com o Bee Gees Alive, principal banda de tributo do icônico trio Bee Gees, chega a São Luís, né? Com um show em comemoração aos 25 anos de carreira do grupo às 8 da noite, tá? Lá no Teatro Arthur Azevedo, Rua do Sol, Centro, com ingressos na bilheteria do teatro. Imperdível isso aí também. E finalizando com o bloco Vambora São Luís, o cantor baiano Bel Marques toca os maiores sucessos da carreira solo do grupo Chiclete com Banana. Muita animação e diversão. É a partir de 4 da tarde no estacionamento do São Luís Shopping, Jaracati. Ingressos na bilheteria digital. É isso aí, Mayra. Agora tem destaque cultural.
Destaque Cultural. Feira de Desenhistas com 47 artistas visuais acontece neste fim de semana no Multicenter Sebrae. A Feira de Desenhistas de São Luís chega à 7ª edição nos dias 12 e 13 de abril, sábado e domingo. O evento vai reunir 47 artistas visuais que têm o desenho como base para as produções, trazendo uma grande diversidade de obras disponíveis para compra. O coordenador geral da Feira de Desenhistas, Valdeir Brito, fala sobre o que o público pode esperar da programação do evento. A Feira de Desenhistas, ela vai ser no dia 12 e 13 de abril, no sábado e domingo, no Salão Zé Cabelo, lá no Multicenter Sebrae. A gente vai reunir 47 artistas maranhenses, né, que tem o desenho como parte do seu trabalho, e ela é fomentada pela Lei Paulo Gustavo, e nós estaremos lá esperando o pessoal. Criada em 2017, a feira tem o propósito de apoiar artistas independentes e empreendedores. Além disso, também há um incentivo à economia criativa e ao fortalecimento do mercado da arte independente do Maranhão. Além de ser um espaço de exposição e venda, a feira fomenta conexões, parcerias e novas produções, impulsionando a criatividade e a inovação. É uma ótima oportunidade de conhecer, apoiar e levar para casa um pouco da arte independente local. A Feira de Desenhistas vai das 3 da tarde às 8 da noite, tanto no dia 12 quanto no dia 13, no Salão Zé Cabelo do Multicenter Sebrae, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Calhau. Imperdível! E com essa, Mayra, a gente fica por aqui. A produção de hoje é de Mayra Cordeiro e Teófilo Moraes, com a edição de Marcos Belfort. É isso, eu fico já com você no Sessão das 8. Hoje é sessão só forró, os melhores forróis a partir de 8 horas aqui no Sessão das 8. É isso aí, Adalberto. Maravilha. Antes, Mayra, tem Rádio Ciência, tá? Com muita informação também sobre produção científica. O Jornal Rádio Universidade fica por aqui. A gente volta na segunda-feira com mais informações. Um ótimo fim de semana. Aproveite aí as dicas e até segunda. Tchau, Mayra. Bye, bye. A gente se encontra já. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,7.